Há um momento na vida em que tudo parece ruir. Relações se desfazem, certezas desmoronam, e o que antes fazia sentido já não encontra mais lugar dentro de nós. Este colapso não é apenas uma crise comum, é o chamado silencioso da alma que decide despertar. Quando isso acontece, não há retorno possível. O que parecia ser destruição, na verdade, é o primeiro sopro da verdadeira liberdade. Mas esse despertar não vem com suavidade. Ele exige atravessar a noite escura da alma, enfrentar a sombra, despir-se de identidades artificiais e aceitar o caos como parte essencial do renascimento interior. Este vídeo é um convite a mergulhar nesse processo profundo e inevitável. Aqui, você vai compreender por que o colapso é uma etapa sagrada no caminho da individuação e como ele prepara o terreno para o surgimento de um novo eu. Comente abaixo: eu aceito o despertar da minha alma. Na psicologia analítica de Carl Jung, o colapso interior não é visto como um fracasso, mas como um movimento natural e necessário da alma rumo à totalidade. Quando falamos em despertar, falamos, na verdade, do início do processo de individuação, o caminho que conduz o indivíduo à integração de sua psique. Para Jung, cada pessoa carrega dentro de si aspectos inconscientes que, quando ignorados, começam a se manifestar como crises existenciais, angústias profundas e sensações de vazio. O colapso, portanto, não é um erro a ser evitado, mas um sinal de que a psique está pedindo transformação. Durante esse processo, a sombra, tudo aquilo que foi reprimido ou negado, começa a emergir com força. Sentimentos intensos, memórias esquecidas e traços de personalidade não aceitos ganham voz. O confronto com essa sombra é doloroso, mas essencial. É preciso atravessar esse território escuro para resgatar a autenticidade perdida e reconstruir o sentido da própria existência. Além disso, Jung falava da importância de integrar os aspectos opostos da alma, o feminino e o masculino internos, ânima e ânimos. Esse equilíbrio interno é o que permite ao ser humano encontrar estabilidade emocional e clareza espiritual. No colapso, essas polaridades se confrontam, forçando a alma a buscar uma nova harmonia. Projeções também perdem força nesse momento. Aquilo que antes era projetado nos outros, expectativas, julgamentos, frustrações, retorna à consciência, exigindo responsabilidade e autoanálise. O despertar é, portanto, a retomada do poder sobre si mesmo, um ato de profunda coragem. Esse é o colapso que antecede a liberdade, a desconstrução do falso eu, para que a alma enfim possa respirar como quem volta para casa depois de um longo exílio. O colapso interior não surge de forma aleatória. Ele é o resultado de um acúmulo silencioso de incoerências, omissões e escolhas que afastam o indivíduo de sua verdade mais profunda. Durante anos, muitas pessoas constroem suas vidas com base em expectativas externas, crenças herdadas e identidades que não lhes pertencem. Elas seguem modelos, obedecem normas, evitam conflitos, tudo em nome de uma aceitação que, no fundo, nunca preenche o vazio interno. Mas a alma, esse núcleo invisível e sábio que habita cada ser humano, tem seus próprios ritmos, suas próprias exigências. E quando ela percebe que está sendo negligenciada por tempo demais, começa a se agitar. Esse agitar-se da alma é sutil no início, um desconforto vago, uma tristeza sem causa aparente, um cansaço existencial. Depois, os sinais se intensificam, relacionamentos que entram em colapso, carreiras que perdem o sentido, doenças psicossomáticas que desafiam diagnósticos. A vida, que antes parecia segura, começa a se desestruturar. É nesse ponto que muitos sentem que tudo está desmoronando. Mas o que realmente está ruindo não é a vida em si, e sim a estrutura falsa que foi construída em cima de um eu desconectado de sua essência. O colapso, nesse contexto, se revela como um rito de passagem. Ele marca o fim de um ciclo de negação e o início de um caminho mais autêntico. Na tradição junguiana, ritos de passagem são momentos cruciais, em que o ego é confrontado com verdades maiores. São experiências simbólicas de morte e renascimento. Quando a alma decide despertar, ela não pede permissão. Ela interrompe, desorganiza,
desconstrói. E isso pode ser extremamente doloroso para o ego, que tenta manter o controle a todo custo. Mas esse sofrimento é necessário. Ele é o fogo que queima o que já não serve, que transforma a rigidez em abertura, que obriga o indivíduo a olhar para dentro. A alma não está interessada em conforto, mas em verdade. E a verdade quase sempre incomoda. Viver uma mentira é um peso silencioso. A pessoa que mente para si mesma pode até parecer funcional por fora, mas por dentro carrega uma fadiga profunda, uma sensação de exílio de si. Essa desconexão com o ser autêntico cobra seu preço. Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste, e o colapso é justamente o momento em que não dá mais para resistir. As máscaras caem, as justificativas deixam de funcionar. O velho roteiro da vida perde a credibilidade. É como se algo dentro gritasse: chega de sobreviver, é hora de viver de verdade. Esse chamado pode ser aterrorizante. Afinal, ele exige mudanças profundas. Abandonar papéis, encarar medos, dizer não ao que antes era conveniente. O colapso é o portal que separa a vida automatizada da vida consciente. Mas como em todo rito de passagem, atravessá-lo não garante alívio imediato. O que se segue é, muitas vezes, uma fase de incerteza, de confusão, de desapego forçado. Contudo, esse é o solo fértil onde começa a germinar uma nova existência, mais alinhada à verdade interior. A alma, ao recusar continuar vivendo na mentira, está dizendo que chegou a hora de amadurecer. E maturidade, na visão junguiana, não tem a ver com se adaptar melhor ao mundo, mas com tornar-se quem se é, de forma plena. O colapso, então, deixa de ser um inimigo a ser combatido e passa a ser um mestre. Ele ensina através do caos, revela através da dor e, principalmente, convida ao despertar. Um despertar que não é um estado final de iluminação, mas o início de uma jornada corajosa rumo à totalidade. Nada é mais libertador do que reconhecer que a queda foi, na verdade, um impulso da alma para a ascensão. Quando a alma decide despertar, ela rompe com tudo o que é falso para que, enfim, o verdadeiro possa florescer. E nesse florescer, começa a surgir uma liberdade que não depende de circunstâncias externas, mas de uma reconexão profunda com o próprio ser. O colapso que antecede o despertar da alma não se resume apenas à perda de estruturas externas. Ele marca, sobretudo, o início de um mergulho inevitável no próprio inconsciente, onde habita a sombra, o conjunto de aspectos da personalidade que foram reprimidos, negados ou ignorados ao longo da vida. Segundo Carl Jung, tudo aquilo que não é aceito pela consciência é empurrado para a sombra. Isso inclui sentimentos condenados socialmente, impulsos instintivos, fragilidades, traumas, desejos não autorizados, memórias dolorosas e até talentos subestimados. Porém, o fato de estarem inconscientes não significa que deixem de atuar. Muito pelo contrário, quanto mais rejeitamos algo dentro de nós, mais esse conteúdo ganha força nas entrelinhas da existência. Durante anos, uma pessoa pode se esforçar para manter uma imagem coerente e controlada diante do mundo, ajustando-se às exigências externas. Porém, a sombra continua a agir, muitas vezes sabotando relacionamentos, alimentando angústias ou projetando no outro aquilo que não se quer reconhecer em si mesmo. É comum, por exemplo, alguém acusar os outros de egoísmo, manipulação ou fraqueza, sem perceber que está inconscientemente lutando contra os mesmos traços dentro de si. Jung alertava que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando como destino. O colapso, nesse sentido, é um ponto de inflexão. Ele desmonta as defesas do ego e força o indivíduo a confrontar sua sombra, quer ele queira ou não. Esse encontro é desconcertante. A sombra não se apresenta com delicadeza. Ela surge como raiva, medo, inveja, culpa, insegurança. Em alguns casos, vem na forma de pensamentos perturbadores ou de impulsos que parecem ameaçar a própria identidade. É nesse momento que muitas pessoas tentam fugir, racionalizar, medicar ou silenciar o que estão sentindo. Mas ignorar a sombra só a fortalece. Ela se infiltra nas escolhas, sabota decisões, destrói oportunidades
e faz com que a pessoa viva presa em padrões repetitivos. O que não é reconhecido nos domina por dentro. A liberdade só começa quando se decide parar de fugir e encarar o espelho escuro da alma. Assumir a existência da sombra é um ato de coragem. Não se trata de glorificar os aspectos sombrios, mas de integrá-los com consciência. Quando um sentimento reprimido é trazido à luz, ele perde o poder de agir às escondidas. Quando um medo é nomeado, ele já não controla o comportamento. A integração da sombra é, portanto, um processo de humanização. Ao reconhecer que somos luz e escuridão, passamos a viver com mais humildade, empatia e autenticidade. Deixamos de julgar os outros com tanta dureza e começamos a perceber que a dor alheia também é reflexo da nossa. Durante esse processo, muitas máscaras caem. Aquilo que parecia ser força pode revelar-se apenas um mecanismo de defesa. A imagem de bondade pode esconder uma raiva nunca expressa. O desejo de controle pode ser o disfarce de uma insegurança não acolhida. Tudo isso vem à tona não para nos destruir, mas para nos tornar inteiros. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão interior. Esse é o verdadeiro trabalho de transformação. É árduo, é desconfortável, mas é absolutamente necessário. A sombra não é um erro. Ela faz parte da natureza humana. Ignorá-la é viver pela metade. Integrá-la é dar voz a partes de nós que foram silenciadas e que, quando ouvidas com atenção, podem revelar grandes potências criativas. Muitas pessoas só descobrem seus dons mais profundos após atravessar a escuridão, porque é lá que mora o que foi esquecido, rejeitado ou distorcido. E ao recuperar esses fragmentos, a alma começa a se recompor. O encontro com a sombra marca o início de uma nova etapa no despertar. Uma etapa que exige verdade radical, disposição para sentir e uma entrega sincera ao processo. Nada do que é descoberto nesse mergulho é inútil. Cada dor, cada memória, cada reação tem algo a ensinar. E quanto mais se aprende com a sombra, mais se avança na jornada de individuação. Ao final, o que antes parecia destrutivo se revela como caminho de reconexão com a própria essência. É no abismo onde se esconde o tesouro. E somente quem tem coragem de descer até lá é capaz de encontrar a verdadeira liberdade. Após o colapso inicial e o confronto com a sombra, inicia-se uma etapa silenciosa, profunda e muitas vezes angustiante, a travessia do vazio. É nesse estágio que o velho eu já não se sustenta, mas o novo ainda não encontrou forma. Tudo o que era conhecido deixa de oferecer segurança. Os antigos desejos perdem o brilho, as certezas se desfazem e até mesmo a fé pode parecer ausente. Essa sensação de estar entre mundos, sem lugar definido, é uma das experiências mais desafiadoras da jornada psíquica e, paradoxalmente, é uma das mais fecundas. Carl Jung via essa fase como uma espécie de morte simbólica, não do corpo, mas da identidade construída ao longo da vida e que já não representa mais a alma. A travessia do vazio é marcada por um silêncio interno que, à primeira vista, assusta. Depois do caos emocional do colapso e da intensidade do encontro com a sombra, o que resta é uma espécie de deserto existencial. Nesse deserto, não há promessas, não há garantias, não há respostas imediatas. É o tempo em que o ego se vê desorientado, sem saber mais o que pensar, o que querer ou o que fazer. Muitos descrevem essa fase como uma noite escura da alma, um período em que a ausência de sentido é tão profunda que tudo parece suspenso. A vontade de desistir é frequente e a solidão pode parecer insuportável, mas é exatamente nesse vazio que a alma começa a reconstituir-se em novos termos. A solidão, embora desconfortável, é essencial nesse processo. Ela permite que o indivíduo se escute sem o ruído das vozes externas. Ao se afastar do que sempre o definiu, relações, títulos, papéis, rotinas, a pessoa começa a perceber quem é quando tudo isso lhe é retirado. Esse é um momento de desidentificação profunda. Não se trata de negar a história vivida, mas de abrir espaço para algo que vai além dela. A alma não se contenta com repetições automáticas. Ela quer significado.
E, para que esse significado emerja, é necessário suportar o aparente nada que se instala entre o fim do conhecido e o nascimento do novo. O silêncio, nesse contexto, não é vazio absoluto, mas um campo fértil onde algo essencial começa a germinar. Só que, como toda semente, essa nova consciência precisa de tempo, escuridão e quietude para se fortalecer. Tentar apressar esse processo é inútil. O ego quer saídas rápidas, respostas prontas, soluções visíveis. Mas a alma se move em outra dimensão, onde o tempo psicológico é diferente. A maturação da psique requer entrega, paciência e confiança no invisível. Muitos não suportam essa espera e retornam ao antigo mundo, mesmo sabendo que ele já não serve mais. Mas aqueles que conseguem permanecer nesse espaço liminar descobrem uma nova profundidade em si mesmos. A morte simbólica do antigo eu é dolorosa, porque mexe com tudo o que dava sensação de identidade. É comum que, nesse período, surjam sentimentos de inutilidade, fracasso, perda de propósito. Não porque a pessoa tenha realmente perdido seu valor, mas porque os referenciais que sustentavam esse valor foram desmontados. O que está acontecendo, na verdade, é uma purificação. O que é ilusório está sendo dissolvido. O que era apego está sendo exposto. E o que era personagem está sendo desmascarado. É um processo de esvaziamento necessário para que algo novo possa ocupar esse espaço. Esse novo, no entanto, não será mais uma construção artificial, mas uma expressão mais fiel da essência da alma. É importante lembrar que a travessia do vazio não é um erro, uma falha ou um castigo. É uma etapa natural do despertar. Como todo processo de transformação profunda, ela exige atravessar o limiar da insegurança. Jung dizia que o sofrimento precisa ser tomado até o fim, até sua raiz mais profunda, até o centro. Somente aí ele se transforma. O vazio, então, deixa de ser ausência e passa a ser abertura. Uma abertura para o mistério da própria existência, para a possibilidade de uma vida mais alinhada, mais verdadeira, mais livre. Quando a alma decide despertar, ela nos conduz a esse lugar de morte simbólica, não para nos anular, mas para nos libertar de tudo o que nunca fomos. E é justamente a partir desse vazio, dessa suspensão silenciosa e solitária, que o novo começa a emergir, ainda sem forma definida, mas com um chamado inegável. Viver não como se espera, mas como se é. Esse é o ponto de virada onde o despertar deixa de ser apenas uma ruptura e começa a se revelar como um renascimento. Após o colapso, o confronto com a sombra e a travessia do vazio, surge de forma ainda tímida, mas profundamente transformadora, o nascimento do novo. Não se trata de uma substituição superficial de hábitos, crenças ou metas, mas de um realinhamento profundo entre a consciência e a essência. É como se uma nova versão do ser começasse a emergir das ruínas do antigo eu, não como produto do esforço do ego, mas como consequência natural de um processo interior amadurecido. Esse nascimento não acontece de forma espetacular, mas silenciosamente, como a aurora que rompe a escuridão sem alarde, porém com potência. A liberdade que nasce desse estado não é a liberdade idealizada pelos desejos da personalidade, mas a expressão autêntica da alma integrada. A alma integrada é aquela que já não precisa esconder, reprimir ou projetar. Ela acolhe luz e sombra, reconhece seus limites, honra suas dores e valoriza suas potências. O novo que nasce após a jornada de colapso é, na verdade, a versão mais honesta e inteira do ser. Já não há necessidade de se encaixar em papéis alheios ou de seguir expectativas externas como forma de validação. A pessoa começa a agir a partir de uma nova coerência interna, em que escolhas são feitas com base na verdade interior, e não mais no medo da rejeição ou da carência. Esse é o solo da liberdade genuína, a liberdade de ser com todas as consequências que isso implica. Nesse estágio, a vida adquire outra qualidade. O sofrimento não desaparece, mas é vivido com consciência. A dor não é mais negada, mas compreendida como parte da travessia. As relações se tornam mais verdadeiras, pois já não há a necessidade de manipular ou controlar para garantir afeto. A busca por sentido se aprofunda,
e o cotidiano passa a ser vivido com mais presença. A alma desperta não busca mais o extraordinário como fuga, mas encontra o extraordinário no simples, no real, no que antes era invisível aos olhos do ego. É nesse ponto que a espiritualidade deixa de ser um conceito e se torna uma experiência viva, concreta, enraizada na existência. A integração não é um estado fixo, mas um movimento contínuo. O novo que nasce está sempre em expansão. O ser desperto entende que o processo nunca termina, mas que agora já não precisa mais fugir daquilo que sente ou teme. Há um acolhimento da imperfeição, uma aceitação da própria humanidade. Isso não significa passividade, mas sim maturidade. O indivíduo passa a escolher com mais consciência, a viver com mais inteireza, a se relacionar com mais verdade. A liberdade interior é, portanto, a consequência direta de uma alma que não precisa mais se dividir para sobreviver. É nesse momento que muitos percebem que a liberdade nunca esteve do lado de fora. Não era uma situação ideal, nem uma conquista social, nem uma permissão vinda do outro. A liberdade sempre foi uma possibilidade interna, bloqueada pelas armadilhas do ego, pelas estruturas herdadas, pelas feridas não curadas. Ao integrar tudo isso, o ser se libera. E essa liberação não significa ausência de desafios, mas a capacidade de enfrentá-los sem se perder de si mesmo. A alma integrada sabe quem é, e essa certeza não vem da razão, mas de um sentir profundo, silencioso, inquestionável. Esse novo nascimento traz também uma sensibilidade ampliada. É comum que a pessoa desperta desenvolva uma nova escuta, para si, para os outros, para a vida. Surge um olhar mais compassivo, menos crítico, mais interessado na essência do que na aparência. A conexão com o tempo se transforma. O futuro deixa de ser uma obsessão e o passado, um peso. O presente se torna suficiente. Essa mudança não acontece de um dia para o outro, mas se consolida à medida que a alma é cada vez mais ouvida e respeitada. O novo que nasce carrega as cicatrizes do colapso, as marcas da sombra e a memória do silêncio. Mas é justamente isso que lhe dá profundidade e autenticidade. No fim das contas, o que se revela é um ser mais inteiro, mais humano, mais real. A alma, ao despertar, não torna ninguém perfeito, mas verdadeiro. E essa verdade é o que sustenta uma liberdade que não depende de circunstâncias ideais, mas de uma fidelidade interna. A liberdade nesse estágio não é um fim, mas uma forma de caminhar, uma forma de existir que honra o processo vivido, que respeita os próprios limites e que escolhe dia após dia viver em coerência com a própria essência. Esse é o maior presente do despertar, a reconciliação com o que se é, sem máscaras, sem fugas, sem medo. O colapso que antecede o despertar da alma não é um fim, mas um começo. É a queda necessária para que o que é falso se desfaça e o que é verdadeiro possa emergir. Ao atravessar a dor, encarar a sombra, suportar o vazio e permitir o nascimento do novo, o ser humano descobre uma liberdade que não está nas circunstâncias externas, mas na reconexão com a própria essência. É uma jornada que exige coragem, entrega e, acima de tudo, sinceridade consigo mesmo. A alma não desperta em meio ao ruído, mas no silêncio da escuta profunda. E quando ela desperta, transforma tudo ao redor. Se você se viu nessa jornada, saiba que não está só. O processo é solitário, mas não precisa ser isolado. Compartilhar, refletir e continuar aprofundando-se são passos fundamentais para sustentar esse novo modo de existir. Se esse conteúdo ressoou com você, inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões profundas sobre transformação interior e psicologia da alma. E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora, porque ele pode ser exatamente o que você precisa para seguir firme na sua jornada de despertar. A liberdade começa no momento em que você escolhe não mais se trair.